Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Estamos começando mais um Baú de Voto. E vocês já muitas vezes já ouviram falar, né, do homem de 7 instrumentos. Eu vou hoje entrevistar o homem de 8 profissões. Meu amigo Adebaor Domingos Borges. Adebaor, muito obrigado por ter aceito esse bate-papo aqui com a gente. Adebaor, vamos começar falando lá do começo. A sua família veio para Votuporanga quando, da onde, veio fazer o quê? Como é que foi a vinda da tua família para Votuporanga? Olha, na realidade, quando eu vim para Votuporanga, a minha família já morava aqui. Eu vim em 54, minha família deve ter vindo em 52 para cá. A gente morava ali na rua Santa Catarina, onde é a Vitaerva hoje. Sei, E minha tia, na época, trabalhava no Correio e meu tio era da banda, da Orquestra Guarani. sei. E aí começou a evoluir todo mundo, né? E Quer dizer, então eles vieram já para trabalhar no Correio, assim, sim, o seu tio era alfaiate, alfaiate. era alfaiate. Como todos os músicos de Votuporanga da época. Sim, a maioria deles eram músicos. Bom, e quando você veio para Votuporanga, você veio da onde? Você morava onde? Morava em Populina. Eu nasci em Paulo de Faria e nessa época que eu vim para Votuporanga, eu morava em Populina. Meu pai também era alfaiate. E O era teu pai era alfaiate também. E o teu pai veio para Votuporanga também ou não? Só veio os seus Só a filhos? família, eu, minhas duas irmãs e minha mãe. Certo. Bom, e lá em Populina você era alfaiate? Não, em Populina eu tinha, quando eu vim de Populina para cá, eu tinha de 6 para 7 anos, né? Mas naquela época tinha, hoje que seria esse rodeio, tinha a toreada. E meu pai tocava na toreada. E teve algumas vezes que o companheiro dele não foi. E eu, com a idade que eu tinha, eu fazia às vezes o cara, eu tocava lá, Espera. com 6 anos. O seu pai tocava o quê? O meu pai, a família do meu pai, todo mundo é músico. E eles tocavam viola porque a família inteira era de Santo Reis, né? Família de Santo Reis. Sim. E aí todo mundo tocava viola, violão, e aí família inteira. Levar Santo Reis está acabando, né? Tá. Aquelas folhas de Santo Reis, que era uma coisa linda, né? Meus tios, um era mestre, outro era contramestre, aí um era tala e o outro era contra-tala. E meu pai era palhaço. O teu pai era o palhaço. Era palhaço. Agora, por parte da minha mãe, meus dois tios, né, sem ser o Aloísio, eles já eram de orquestra. Em Paulo de Faria, aconteceu uma orquestra que eu nunca nem fiquei sabendo. E aí uma tia me mandou uma foto. Os dois tios, um era baterista e eu tocava banjo na orquestra de Paulo de Faria. Nossa, então Paulo de Faria teve uma orquestra. Teve, sim, teve. Bom, também naquela época, nos anos 50, 60, tinham muitas orquestras assim, né? Sim. Um grande número de músicos. Sim. Inclusive, em Votuporanga tinha alguns músicos de Araçatuba, né, de Bauru, que eu tinha o quê? Eu tinha 9, 10 anos, e como eu ia em todos os ensaios, eu conhecia todo mundo. Sim. Teve uma ocasião que eu e o Tesoura nós nos encontramos e conversamos umas 2 horas. E o Tesoura falou: você lembra da primeira formação? Eu falei: da primeira, da segunda. E ele falou: qual que era a primeira que você lembra? Ele falou: olha, eram 5 sax lá na frente, né? Porque o projeto era para 5. Tocava 4 porque não tinha barítono na época. E aí... Isso na Guarani. Isso na Guarani. Nessa época, todos os músicos que nós tínhamos, menos Oliveira e o pai do Maestro Tuca, que não era alfaiate. O Oliveira não era alfaiate. Não, que não é que o Oliveira era alfaiate, mas ele era assim, ele era um alfaiate, nós conhecíamos ele como mestre. Ninguém conhecia, só a gente do conjunto. Ele era alfaiate lá do seu Cornélio. Mas a gente nem sabia, né? Mas ele era alfaiate. Seu Cornélio alfaiate ali. Mas me parece que era o Leopoldo, que era pistonista, que o pai dele tinha um açougue ali. O Leopoldo, o sax alto, que era o Moacir, que também não era. Mas o resto do pessoal, tudo era alfaiate.
Ousado isso, né? Todo mundo era alfaiate, né? Eu esteve aqui a Thelma, a filha do Titinho Alfaiate, e ela me disse que o Tesourinha não tocava, né? Aí acho que precisou de um saxofonista. Aí o Titinho falou, ó, Tesoura, vamos lá. Não, mas não, eu te dou um saxofone. E diz que ele começou aí assim também, pelo fato de ser alfaiate, tá ali junto com o pessoal, né? É. O Ditinho, na época, assim, os dois irmãos, que eram o Tesourinha e o Chefinho, que era o irmão dele, eles tocavam junto, né? É, na orquestra, Ditinho e sua orquestra. Titinho. É. Isso Vai muito tempo. E você começou a tocar eu comecei a tocar a orquestra na Orquestra Guarani, né? Mas antes da Orquestra na Guarani, a gente morava em Rolândia, no Paraná. e E meu tio tocava num conjunto que chamava os Pliers, de Araponga. E naquela época o baterista, ele tinha de ter sempre um percussionista, que não chamava percussionista, né? E aí eu ia com ele. Tocava maraca, tocava bongô, afuxê. se era um complemento É. da bateria. Quando eu vim para Votuporanga, o ensaio da orquestra era ali, de lado do Hotel Vespa ali, que era a junta de alistamento militar, Sei. ali. E eles ensaiavam ali. De lado era uma fábrica de couro, que era do Baruf. O Baruf. E era uma construção que fazia muito tempo que não se usava. Então usava só o pessoal da junta de alistamento e a orquestra, que guardava os instrumentos lá. E eu sempre descia com meu tio para ver o ensaio. O Nogueira era o pandeirista, meu tio era o baterista. E de vez em quando ele faltava no ensaio. O Nogueira. E aí meu tio falava, pega esse pandeiro aí. E aí o pessoal falou, ô Luiz, mas você não sabe tocar pandeiro, como é que você vai ensinar o menino? E aí ele fazia na boca e eu fazia na mão. Teve uma semana que ele tinha um casamento, ele não foi, eu fui. Junto com ele. Depois não sei se ele ficou, né? Ele também, na época, tinha alguns problemas que era de fim de semana. E a orquestra tocava, tinha vezes que tocava aniversário de cidade, né? Baile de formatura. E acabou eu ficando. Aí ele me ensinou a tocar o bongô realmente, né? Tocar pandeiro, que é o que eu sei até hoje, né? Isso Oliveira te ensinou. Não, o meu tio Aloysio. O seu tio. Seu tio. E eu cheguei tocando em orquestra fora de Votuporanga. Sim. Eu toquei no J. Rodrigues também, né? Teve um baile aqui em Fernandópolis que eles ligaram para cá para saber se tinha um pandeirista. O pandeirista tinha que tocar bongô, porque era tchá-tchá-tchá, mambo e bolero. Você tinha de tocar. Na época não tinha tumbadora, né? E aí eu fui. A hora que eu cheguei lá, quem era baterista era o Folhinha. Um cara que foi pra televisão, que ele dava um show tocando com uma folhinha de lacerdinha. Ele que era. Aí eu cheguei, só tinha a mão e um pandeiro tamanho grande, né? Que hoje seria o número 12, naquela época era o 31. A hora que eu cheguei, que eu me apresentei pro seu João Rodrigues, ele falou assim, não tem jeito. Primeiro que o pandeiro é muito grande. E o braço dos meninos é muito fino. Ele só tem mão grande de cabeça grande. E aí toquei o baile com ele. Aí ele foi me parabenizar. Falou, por que você aprendeu a tocar? Eu falei, com o Aloysio. Pô, mas nunca vi falar com o Aloysio tocasse, né? Barato essas coisas. Bom, o Debora, e profissão, fora a música, que também é uma profissão, é óbvio, mas era uma coisa meio esporádica. A profissão mesmo, você começou em Votuporanga como alfaiate. Sim. Aliás, eu comecei vendendo jornal, né? Vendia jornal. Com uns 7 anos, assim que eu vim pra cá, eu vendia Manchete, Cruzeiro, Fatos e Fotos, Capricho. E aí, nesse meio... Você vendia na rua? Na rua. Tinha uma capa de e-mail de papel grosso e eu saía vendendo.
Aí o Ditinho precisava de um menino para entregar paletó, calça, né? E aí eu comecei lá. E lá, meu tio falou, você vai aprender a profissão, quando você não estiver fazendo, você vai aqui. Tinha numa sala 14 alfaiate. Nessa Ana de tio. É. E depois, ó, para baixo do Vitinho, à direita, era o seu Cornélio. Cornélio. Quase de frente com o seu Cornélio era o seu Ricardo, alfaiate. Um pouco mais para baixo, onde é o supermercado ali em frente à igreja, era o Olivino. Era o seu E Olivino. Neco. Neco também não era por aí. Era, mas o Neco já era de uma outra, né? Já era. Isso eu tô falando de 50 e. Neco veio depois disso. O Neco era oficial do seu Cornélio. Ah, Era oficial do seu Cornélio. Ele que cortava, ele que distribuía, né? Débora, você fala que você vendia revista, jornada. Hoje você fala isso, é uma loucura, né? Mas vendia, né? Vendia bastante, né? Vendia. E outra coisa, você vê, eu era criança e não tinha esse negócio. Você pegava dinheiro normal, né? E passava troco no pessoal. E eu saía assim, eu saía da escola, estudava ali onde era a prefeitura, que é outro lugar. Eu saía da escola e, tipo assim, eu saía E você pegava essa revista com quem? lá na agência que era embaixo da Rádio Clube. Que era o Amazônia. Era ele que... Porque o Amazônia era o único que tinha. Era, mas eu tinha... Quando a minha família veio para cá, eram 5 tias. E elas trabalhavam no comércio. Uma trabalhava na Que Delícia, outra trabalhava no Correio. E aí conhecia todo mundo, né? E aí um dia, conversando lá com ele, minha tia chegou e falou, você não tem... Tenho, dá para fazer isso. E você ganhava uma comissão Eu ganhava em cima do que você vendia. E aí depois eu entrei nesse mesmo ano, eu deve ter trabalhado uns 7, 8 meses. Aí eu já entrei no Suditinho, alfaiate. E aí até demorei um pouco para aprender, porque a função lá era chulear, pregar botão e casear, né? E tinha um ferro, Peso. carvão, você colocava a mão na parede, que era muito pesado, você puxava ele, dava um balanço para tirar a cinza, né? E aí o dia inteiro tinha de fazer isso, porque 14 funcionários, né? E aquele tempo lá, a profissão do alfaiate falava assim que você tinha de secar. O cara vai fazer um paletó, na gola, aquela gola não é cortada do tamanho, ela é cortada de um jeito que você passa a moleta, a moleta era um negócio que você passava água, e aí você curvava ela no ferro. E uma outra coisa que tinha, como as calças eram assim, bem social, era preciso que o cara secasse as costuras. Então o cara costurava, abria aquela costura, passava água e secava, para ficar impecável, realmente. E automaticamente, o alfaiate naquela época, naquela época, para você passar a roupa, vinha da alfaiataria e já passadinha, com tudo ali era no barato. E a hora que eu fico me lembrando dessas coisas, eu falo, gente, você falar para os caras que o ferro era carvão... Eu peguei com meu irmão, mas acho que não era carvão. Ele tinha um negocinho assim, um cavaletinho. Sim. Que você enfiava a calça. E aquele ferro pesado, porque tinha que ser pesado. Agora, cada vez que você passava, você tinha que fazer isso? Não. Por exemplo, você enchia o ferro, enchia ele. E aí você soprava, abanava, até igual fazer churrasco. Sim. Quando ele estava naquele nível de fazer churrasco, lá, tudo vermelho, o pessoal passava. Como eram vários funcionários e oficial que tinha o calceiro e tinha o palitozeiro. Sim. Aí todo mundo usava. Isso para um garoto devia ser um peso, hein? Mas o que eu falo assim, naquela época, a gente fala assim que você com 7, 8 anos, trabalhando, não era trabalho. É igual quando eu falo com as minhas profissões. Coisa que... E tinha aqui uma meia dúzia de alfaiataria, não tinha na época? Tinha mais, né? Mais, né? Tinha mais. E eram alfaiatarias grandes, né? O Ditinho chegou a ter 2 locais, que era a frente da alfaiataria
E no fundo tinha o mercadinho do Pianta. Sei. Ali, no fundo trabalhava mais ou menos uns 15 funcionários. Lá, mais ou menos uns 30, mais ou menos. O Ditim. É mesmo? O Ditim chegou a ter 30 funcionários. Sim. Fazendo camisa, paletó e calça. Na realidade, o pessoal do fundo, por exemplo, quem trabalhava que era oficial ali em cima era o Miguel Parra Bariani, e ele era oficial. O Alicate, que era oficial. O Dante Volante, que era oficial. O Mestre Oliveira, que era oficial. Né? E aí... O Amos era dessa época? A Amos era. A Amos era dessa época. Nessa época, o Amos trabalhou ali com a gente na frente, né? Acho que uns 5, 6 anos. Ele foi oficial meu também. Quando eu tinha alfaiataria, o Amos era oficial. Tocava também. A Amos era... Tocava um violão, que não era brincadeira. Ele era bom, né? Cara, era... E assim, eu falo assim, um bom amigo, né? Eu falo assim que cada profissão que eu tive foram amigos assim que... como se não fosse assim... não é igual uma árvore que você planta, né? É amigo que você ganha. Ganha, né? E sem querer, né? Exatamente. E você não conhece ninguém, né? E os tecidos na época eram todos tecidos difíceis, né? Quando eu trabalhava no Ditinho, era Casimira Aurora, né? E aí, nessa época ainda, surgiu o tal de Nyclo C12. Que, tipo, se fosse hoje um motoqueiro, se ele colocasse uma calça de Nyclo C12, ele caía, machucava por dentro e ela não rebentava igual os... Você bate a parte do asfalto, né? E era terra. Mas assim, depois que eu saí do Ditinho, nós fomos morar no Paraná, em Rolândia. E meu tio era alfaiate lá também. E era músico, tocava em Araponga. Tinha uma loja em Londrina, chamava Fields, que vendia o tropical inglês. E eu tinha o quê? 9 anos, mais ou menos. 9 para 10 anos. Mas tropical inglês era só elite, era caro. Na época. Porque assim, por exemplo, se você for olhar no Congresso, você vai ver vários paletós de tropical inglês. Porque ele tem um brilho. Falava que era feito com pelo de cabra da Índia. Sei. Assim, era o Pitex Super Mohair 54A. Cada 1 metro ele tinha uma medalha escrito, né? Mais ou menos de uns 3 centímetros cada 1 metro. Então, você ia comprar lá na hora, você via nas partilheiras, tinha várias cores ali. E assim, ó, você via cheio de medalhas. Eu ia com essa idade, com dinheiro no bolso, para comprar. Lá em Londrina. Então, Rolândia, Cambé e Londrina. É uma distância mais ou menos igual ao Rio Preto e Mirassol. Sei. Mas eu ia sozinho para comprar lá. Esse Pitex Super Mohair, aqui em Votuporanga, na época era o Tropical Aurora, né, que tinha. E depois saiu o Nyclo, né, C12, aí saiu, o botão saiu de linha, começou naquela época a fazer com zíper, né. Por exemplo, naquela época para um oficial alfaiate fazer 3 calças por dia, ele demorava. Como tinha o gancho, que ele só armava e o gancho caseava, pregava o botão e fazia barro. O gancho é um auxiliar. É o que eu fazia. É o que você fazia. Era o gancho, né? Naquela época tinha o secretário, mas hoje chamava o gancho de sequetrapo. É barato essas coisas. Mas um alfaiate fazia 3? Ele chegava a fazer 3 calças assim, por dia. Armava as 3 calças. Pra você ter uma ideia, quando eu tinha minha alfaiataria, chegou uma época que as calças não tinha bolso. E era de zip. E não usava cinta. Era só o corpo, realmente. Não sei se você lembra disso. Isso foi um pouquinho antes da boca de sino. Sei. Aí ela não tinha bolso. Então a gente fazia. Eu cheguei a fazer 8 num dia. Eu lembro, 8 calças num dia. Eu lembro que a minha mãe, uma vez, eu era garoto,
fez uma calça para mim, toleiro. Sim. Era um Olha corte um pouco alto, né? não tinha cinto, né? A gente usava suspensão na época. Era umas, vinha aqui em cima, eram umas coisas, parece que era meio pantalona também. É porque ela abria até um pouquinho para cima do joelho e ela não ia até cobrir pé nessa época aí, né? Agora já a calça boca de sino não. Aí cobriu o pé. Sete. Odebauer, e quando é que você entrou no jeans? O que aconteceu? Estava tendo uma queda. Não, antes eu quero fazer uma outra pergunta. Que você tocou aqui no assunto. Você falou que saiu o botão e entrou no zíper. Sim. Essa adaptação foi fácil? Muita gente não gostava. Não. Os caras falavam que queria calça de homem. Porque a calça... O zíper era calça de mulher. A calça de zíper, no caso, quando surgiu o zíper, a calça perdeu as pregas. Ela não tinha mais pregas, ela era lisa na frente. Sim. E aí todo mundo que ia fazer a calça, que veio a inovação do zíper, mas as calças de pregas saíram. Aí ficou mais lisa. A hora que o cara falava, chegava no seu dia e falou, eu quero fazer uma calça, mas eu quero calça de homem. Que era a calça com 2 pregas. E com botão. E com botão. Né? Aí eu que... Bom, e aí começou a cair, né? E surgiu o jeans. Né? Isso você entrou no jeans porque era moda, porque era muito caro também, né? Sabe por quê? Porque na época, as calças que a gente fazia, era ali. E era caro. E a qualidade da calça, que era cara, que era já mais de uma elite, ela chegou a ter prega. A calça tinha prega. E tinha tampa no bolso traseiro. Sim. Era uma inovação. E na época surgiu o Starup, que era caro, porque não se comprava lá em São Paulo, você comprava na Casa Galerias. E aí um dia bateu a ideia. E eu fiz uma calça pra mim de retalho de jeans. Todo com o mesmo tamanho, e aí fiz uma calça. Aí eu falei pro cara, ó, qual que é o tamanho da ali tua maior? Eu falei, 60. E ele falou pra mim, 60. Eu falei, eu vou levar uma pra experimentar. Eu falei, mas não cabe nem você. Eu falei, não, eu quero experimentar, vou fazer. E fiz uma pra mim. Uma boca de sino. Quer dizer, 60 era enorme. Era 60 era para o cara de 90 quilos, 100 quilos, né? E aí eu, pela minha medida, fiz um modelo pra mim e usei a calça. Aí, pessoal, eu lembro que a filha do Salício, a Seri, o pessoal aí, todo mundo ia em casa, porque ninguém fazia. E elas eram boca de sino. Uma coisa que tinha que a gente não fazia na época era a boca de sino com 46 centímetros de boca. As importadas eram assim. Pra você ter uma ideia, o calço 42. Meu pé ficava 2 centímetros dentro da boca da calça. Para fazer isso, quando você corta o pano, é como se fosse essa mesa. Se você corta aquele com 45, 46, vai faltar na outra parte. Não tinha jeito. O que a gente fazia? Invertia o lado. Cortava um desenho no papel e invertia o lado. Um lado, por exemplo, em alguns tecidos não dava, porque ficava de cor diferente. Mas o jeans, normal. Então... Sabe uma coisa que eu me lembro? Que eu acho... Uma vez eu levei uma calça para você. Você desmanchou essa calça e fez outra. E fez uma coisa que era muito legal, que era presponto. Ah, sim. Usava nessas calças prespontadas. Era porque as calças... A gente fala assim que as calças ali antigamente eram as calças de fazenda americana, né? Era rústica. E depois foi mudando. Outro dia eu tava pensando, falei, gente, sabe que hoje você bota uma calça... E as calças jeans, elas não tinham de cair perfeito. Né? E as que eu fazia, caía perfeito. Né? Porque você tirava a medida da pessoa, fazia um molde, né? E aí, ó, eu quero que ela saia aqui na coxa. Então elas começavam a abrir na coxa. Porque, Ademar, um dos grandes segredos na alfaiataria é o corte, né? Sim. O corte é o tal. Você tinha um molde, um corte seu, exclusivo seu, que você desenvolveu para ter essa caída? Normalmente, você comprava um molde que é ajustável. E você
puxava a parte de cima, a medida que você tirava, né? Você ajustava, era tipo um plástico resistente, não era um plástico, era um papelão resistente. Aí um amigo meu que morou às vezes, ele chegou um dia em casa, que corte que você está fazendo? Ele falou, eu estou fazendo um mineirinho. Ah, cara, eu aprendi a fazer o corte que chama anatômico. E aí eu ajustei o mineirinho e o anatômico. Foi isso daí que foi interessante. Aí ficou um corte meio. E aí eu fui ajustando. Quando você fazia a calça, que era a calça de homem, você fazia o modelo, você tirava da parte de cima do corte 1,5 centímetro na parte de cima para ela cair bem na frente. E com um corte anatômico, caiu isso. Ele tirava direto o 1,5 centímetro dos dois lados. O que acontecia? Em vez de ficar empapuçada na frente, ela ficava lisinha. Sei. Aí, esse amigo meu, ele falou, Ademar, você inovou um pouco daquilo que eu te ensinei, né? Que era do mineirinho que todo mundo usava, pro anatômico. Se hoje... Não, porque é o seguinte, quando você comprava até hoje, né? Você compra uma calça pronta, é aquele molde... Sim. Às vezes fica muito comprido, cavalo fica muito baixo, muito alto. Quer dizer, e aí você fazia individualmente. Na época o cavalo era mais ou menos uma média de 22 a 24 centímetros, porque a calça ficava realmente em cima do umbigo. Depois começou a parte do pessoal de Liverpool, que não tinha cinta, que eles cortavam a cinta, e aí foi diminuindo. Por exemplo, hoje as minhas calças são de 17, de zíper. Naquela época, quando veio o zíper, já ficava aqui em cima. Agora, o problema da anatomia é assim, que esse corte que você comprava, o molde, ele era ajustável, você não podia fazer nada, porque você tinha o modelo dele lá. Sim. Né? E aí, quando a gente começou a fazer o anatômico, era assim, o cara tinha essa parte que a gente chama de colote, tinha homem que tinha. Né? Como eu trabalhava para mulher e homem, tem uma inversão do corte. Igual algumas calças que o pessoal fazia, que aí onde você faz chamou facão, né? Que faz a volta para fechar na traseira, ela ficava um pouco meio estufada. Por quê? Porque alguns alfaiates cortava ela para fora e a gente cortava para dentro. Sei. Porque para dentro ela vai ajustar a hora de colocar. Sim. E daí foi o lance do corte anatômico. É feito de acordo com o seu corpo. O cara tem a barriga maior, você pode fazer uma curva em cima onde tem a barriga e diminuir na lateral. Eu nunca mais trabalhei de alfaiate. Eu chego, eu comprar o terno e falo, aqui é o tamanho, eu quero um 40. A calça, eu quero 38. Vai sair já. Mas aí você parou de trabalhar com alfaiate e aí você foi fazer o quê? Na realidade, quando o último conjunto que eu toquei foi o conjunto do Décio. Banda Jovem Cap. Não, antes da Jovem Cap. Antes da Jovem Cap. Porque quando a Jovem Cap acabou... Não era Chum Soul 7? Era Chum Soul 7. É 7. Aí a gente estava muito bem. Muito bem. E aí ensaiava quase todos os dias. Mas aí falei, gente, eu preciso de fazer faculdade. Aí eu fui lá falar com ele. Falei, Décio, eu vou parar, cara. O quê? Tá todo mundo ajustado, cara. Você era o baterista. Era o baterista. Mas eu não tinha tocado. Também tinha um amigo nosso de Valentim, chamava Kidão. E ele era muito bom guitarrista. E eu toquei até ele passar no concurso da Caixa e ele dissolveu. E eu falei pro Décio, ele ficou magoado. Né? Ô, Debo, mas né, era Green na época, não era Debo. Todo mundo conhecia como Green, né? Ele falou, eu conheço uns 3 ou 4 caras que fez faculdade e eles trabalham de cobrador de ônibus. Naquele tempo era cobrador que tinha, né? E aí ele falou, Décio, mas eu acho que essas coisas vão mudar, pô. Mas essa faculdade também surgiu agora, não vai, nem daqui 20 anos ela vai ser reconhecida. Tinha isso, né? Que o pessoal falava, né? E realmente, quando eu entrei na faculdade, não era. No meu último ano, eu fui reconhecido. Na época da faca. Você fez o quê? Eu fiz Educação Física em Santa Fé do Sul. Educação Física. E depois eu fiz aqui na Unifeb complementação em
Ah, então você foi a Santa Fé estudar. Você foi aqui. Aqui você fez depois uma Antes eu tinha feito o concurso de o vestibular de Direito. Eu e o Dr. Emílio Sanches. Sei. Ele era um amigo, nossa, a gente morava no Rio. Ele morava, né, porque o nível dele Era outro. E aí, mas ele era um cara fantástico. Ele é um cara fantástico. É. Um cara fora de série. E você chegou a dar aula de educação física ou não? Sim, eu passei no concurso do Mato Grosso e fui para lá. Mas eu sabia muito pouco. Eu não jogava bola, eu era muito ruim. Basquete eu não jogava, vôlei eu não jogava, né? E aí eu comecei a dar aula e aprender. Dar aula. E para você ser um professor mais ou menos, você na época tinha os jogos, né? Você tinha que ter uma equipe. Eu tive equipe de basquete, de vôlei, de futebol de salão. E todos os meus alunos... Aonde isso aqui? Lá no Mato Grosso. Ah, você foi para o Mato Grosso, é. Chegamos até a competir em Cuiabá e o time melhor da cidade era o da Coca-Cola. E o cara me apresentou o técnico da Coca-Cola. E ele falou para mim, do time, que o time, isso e aquilo, e pá. E eu sentei junto com ele. E aí, 15 minutos, 3-0 pro time adversário. E não é possível, cara. Falou, olha, tá acontecendo isso. Então o time joga em linha ainda. E o outro time tá jogando em diagonal. Quando tem a marcação direta, um cara vai ficar livre direto para jogar para você. Ele falou isso pra você? Eu falei pra ele. Você falou para ele? Tava perdendo. Falei, mas não tem isso. Todo mundo sabe onde tem que estar. Falei, não, tem um jogador deles que a hora que você desce, ele entra pelo meio. Quando você vem no do meio, sobe a lateral. E é um dos caras habilidosos. É igual que jogador de futebol de salão nosso, Falcão. Nossa senhora, como que marca um cara daquele? Alguém deixa ele livre. E aí você ficou lá no Mato Grosso fazendo? Eu dei aula, passei no concurso e dei aula 5 anos. E quando é que entrou o karatê na sua vida? Quando é que começou o karatê em Votuporanga? Como é que foi o início disso? Eu fui para São Paulo com 18 anos. Porque eu queria fugir de tudo. Por causa da minha saúde. Aí, eu nunca tive a intenção de competir. Fiz várias academias fortes na época, mas eu queria ser uma pessoa que pudesse confiar em mim. 51 quilos, 1,71 m. Por quê? 51 quilos, 1,71 m, caramba. E aí, visitei várias academias lá em São Paulo, inclusive de caras muito bons, né? E escolhi um cara era japonês, conversava muito pouco português. E eu de 65 a 71 eu fiquei em São Paulo. Em 71 eu vim pra cá. E já vim para ser baterista em 71. Porque meu tio ia fazer faculdade e tinha de estudar e eu faria a vez dele na banda, sim, e ele estudar. Então eu falo assim, não é tanto assim que o pessoal falar da época de a escola e o aluno é uma coisa que um complementa o outro. Sim. Né? Se ele está na faculdade boa, mas não estudar. Então, o cara dentro da sua vida, sim, você era bem novo. Eu entrei com 18. Em 71, eu morava com meu tio porque ele um fazia as vezes do outro. Eu como baterista e ele estudava. Aí tinha 2, 3 amigos. Pô, mas você sabe lutar mesmo? Eu falei, sei, cara. Eu aprendi com o pessoal do Japão. Aí eu conheci o Dado, na época, né? E o filho de São Miceli. Filho de São Miceli, dono da que delícia, onde era o frio. Sei. Washington. Ah, Washington. Eles moravam ali perto onde era o Laertinho ali, aquela casa. Sim. E ele ficou sabendo que eu era do karatê. Ô, você é faixa preta? O Dado também me falou. O Dado é o Dado. O Dadinho. O prefeito? Que foi prefeito. O Dado então gostava de karatê. Ele treinou um pouco. Só que o Miceli treinava lá com o pessoal de Araçatuba,
São Paulo. E ele falou, ó, eu queria que minha namorada, meu pai, minha mãe, meu irmão, eles não sabem o tanto que eu luto. Cara, eu não treinei com japonês, aí um cara com 51 quilos tem de ser eletricidade pura. E meus amigos, 1,90 m, 1,78 m, 80 quilos. Aí, peguei meu kimono e fui lá. Aí, aquela festa, a namorada, o pai, o Pelicano, ele e a mãe. Lá. Só 11, lá 11. Ali na rua Santa Catarina, não tem onde era o Lação ali? A casa de lado era deles. Ah, você foi na casa dele. Aí tinha uma parreira de uva lá no fundo da casa, nem nada dele. E eu cheguei, troquei de roupa. Acho que eu falei assim que um cara que tem 55 quilos, na época o pessoal não acreditava, né? E aí eu treinava assim, tudo que você pensar. Tudo que você pensar. E aí começamos a luta e ele assim, o cara grande pra caramba, tinha um golpe muito forte. Só que eu usava tudo, né? Primeiro golpe que eu dei nele, aí a família já ficou meio assim, a namorada. Passou mais ou menos uns 5 anos, eu morava no Duque de Caxias já. E 5, não, uns 8 anos. E ele foi lá, tinha uma salinha de 3x3, que a gente fechava a porta e ficava todo mundo na janela. E ali não tinha negócio. Era 4, 5 minutos e o pau quebrava. Teve muitos alunos nossos que até hoje ainda falam disso. Mas aí era só um grupinho que... Começou em Votuporanga com a dona... Tinha uma professora de artes e ela fez uma demonstração, ela fazia sempre umas festas, chamava Festa do Fogão, lá no IE. E todas as classes que ela dava aula, tinha de apresentar, todo mundo tinha de apresentar. Era eu, Borboleta, o Paulão Pateta, Luiz da Cássia. E aí falou, todo mundo vai ter de apresentar. Nós vamos apresentar dança, tem de fazer o quê? Teatro, né? E aí eu falei pra ela, olha... Imagina o Paulão Avermorado fazendo teatro. Então, ele já treinava comigo. Tinha o 0010, né, na época já. Era 10 alunos que eram meus amigos. Né? 0010 surgiu pra gente resolver alguns problemas nossos. Era eu, Paulão, Xixão, Lúcio Fabiano, Wilson Benini, Carlão Poiani, Alceu Braia, Tioli, como é que chama? O Gustavo Fava, né? E o Carlos Alberto Caveira. Era o 0010. Eu e o Carlos Alberto eram os dois menores. Nós treinamos quase um ano, todo dia. No fundo da casa do Gustavo, tinha um terreno que era uma grama. Uma grama, você lembra? E 8 meses não tinha uma grama. Nós matamos tudo. Vocês treinavam todo dia? Todo dia. Lá na casa do Gustavo? Nós treinamos mais ou menos uns 6 meses, 7, sem eles lutarem. Só preparando. Porque não é... A gente fala assim que não é preparar só o corpo. Você vai ter que fazer repetição e vencer você. Sim. Né? Não tem esse negócio de que, eu determino. Eu tô cansado, vai embora. Tô com dor de cabeça, vai embora. E o método até hoje, o meu até hoje era esse. Né? Não tá bem, você não vem. A primeira vez que nós lutamos, o Alceu quebrou o braço. O Alceu Braia. Quebrou o braço, ele era bom. O Paulão caiu e bateu a cabeça e ele ficou desacordado. Eu quebrei os dedos do pé. E daí pra frente fluiu uma luta que nós chamamos de Dio Comitê, luta verdadeira, que é diferente de hoje. A gente nunca se preocupou em competir, não era o foco. O foco era ser forte. E vai, 1,50 m, 1,71 m, 51 kg, se você não tivesse mente e corpo junto, e vencer você
Não tinha jeito de ser forte. Ô, Demor, você está falando um negócio, eu me lembro, Votuporanga, na época do seu Nozumo Abe, que era judô, era o Nozumo Abe, né? Sim. Que tinha o judô. Eu me lembro muito claramente isso. Os pais levavam os filhos para aprender judô com ele, não para os filhos virarem atletas, Sim. mas pela rigidez, pela, né, o aluno tinha que uma educação rígida, eles tinham que respeitar o outro e tal. Então o judô tem bastante disso, né? O karatê também tem essa característica de formar personalidade, ou não, ou é uma outra. Tem uma coisa que eu, sabe, que eu senti. Primeiro que muito magro e achar que você ser magro e não ter um monte de músculo, e isso transmite de você para você, tipo assim, você não vence porque você não acredita. Você não acredita porque você acha que você é fraco. Exatamente, se não vencer você, por isso que fala de vez em quando que é você contra você. E em quase tudo é. Sim. Eu já era faixa preta e eu, desde criança, eu queria fazer judô. Judô. Aí eu entrei lá no judô. Agora você imagina, treinava eu, Makoto, Sumian, o Etian, o Cério Casella, o Danilo Janotti, o Futsal. Olha só a equipe. O Futsal e eu com o meu peso. Eu treinei acho que um ano e pouco. E na época não chamava torneio Nozumo Abe, era aquele torneio que vinha fazer 3 dias, né? Vinha gente do estado inteiro. Envolvido junto, ajudava muito o Deito. Né? O Deito na época não era, né? Só depois que o Nozumo saiu que ele assumiu. E ele assim, ele era muito forte e você não olhava ele pela idade. Você não olhava pela idade. Você olhava pela força que ele tinha para falar para você que uma criança era mais forte do que você. Porque a criança estava treinando fazia 8 meses, você chegava lá, né, forte, você não fazia metade do que ele fazia. Sim. Né? Ele fazia uma ginástica localizada que a gente não aguentava mesmo. A gente não aguentava. E isso seguiu para mim. Seguiu para mim. Tanto que no último torneio que eu... No primeiro e último, tinha de ter uma equipe nossa que sempre perdia para Osasco. Osasco sempre foi um bicho. E Rio Preto, que era o Enel, né? E aí, você falou, olha, vai lutar o Makoto, o Etian, o Sumiô e o Debaur. Porque o Sumiô era baixinho, mas era forte, né? E aí todo mundo ficou meio assim, né? Ele falou, ninguém conhece ele. Ninguém conhece o mãe dele. E eu sempre fui canhoto. Mas nunca ninguém soube que eu fui canhoto. Eu usava sempre a minha direita, mas era canhoto. Aí eu falei, pelo sensei, você tem alguns golpes que eu não uso muito, né? Sudetsume Koyashi, por exemplo, era o Ippon Nage do lado contrário, do lado esquerdo. Ele falou, você não tá indo para lutar. Se precisar de lutar, você vai lutar. Mas ninguém conhece você lutar. E eu rezando para ninguém machucar. Felizmente, nós ficamos em segundo. O Osasco era brincadeira. E aí eu não acreditava, né, cara? Porque não é questão de você lutar e ganhar. É você ser escolhido para fazer parte de uma equipe dessa, cara. Makoto, Etian, Sumiô, gente do céu. Até hoje eu fico meio assim, falo, né? Mas se eu sei Nozumo Abe, eu falo assim que não é só pela arte. O artista que ele era, de olhar você e de saber que você não desiste. E que naquela época lá era um dos mestres de judô que nós chamamos assim, que possuía capa de mão. Capa de mão é quando o cara machuca e você tem
tanto conhecimento da anatomia do cara que deslocou o braço, o cotovelo, né? E você segura e coloca o cara no lugar. Quando chega lá, tá perfeito. Hoje você não pode pôr nem a mão, É. né? E além disso, o tanto que ele gostava de judô. Mas viu, Futebol, eu em 1977, eu trabalhava na Gazeta, eu entrei para trabalhar na Gazeta Esportiva. E tinha um amigo lá, o Márcio, ele era, ele, ele escrevia esporte amador e tal, mas o negócio dele era karatê, não era judô. O negócio dele era judô. Aí conheci ele, o Márcio, tal, papo. Aí o Márcio perguntou para mim, de onde você é? Não, eu sou de Votuporanga. Votuporanga? Votuporanga tem uma das maiores equipes de judô do estado. Verdade. Ele fez um elogio, eu nunca imaginei, eu não imaginava isso. Mas o que ele fez o elogio à equipe, né? Depois o DEM também ficou um grande professor, né? Ele tinha. Então Votuporanga era conhecida como judô, né? Na época, eu era muito amigo do futsal, né? E aí, o sensei Nozomubi, ele nunca foi muito assim, com uma visão do karatê comparado com o judô. Mas, com a evolução do karatê como esporte, porque também não era esporte, e para mim nunca foi esporte, né? E tanto que eu comecei a competir, José, com 50 anos de idade. Antes desse eu competi um campeonato no Tênis Clube da Vila Mariana. Competi o primeiro interestadual em Belo Horizonte. E fui campeão do Clube Hebraica. Eu era vermelha. A categoria era até marrom. Eu fui campeão disputando a minha última luta com o marrom do Hebraica, né? Que na época era um título para mim que era o mais pesado, porque o emblema do Hebraica era de ouro. Era um troféu, mas o Hebraica era 1 centímetro mas era de ouro. E depois eu nunca mais competi. Quando eu fiz 50 anos, eu dava 3, 4 aulas por dia, mas eu fazia as 4 localizadas por dia. E continuei isso até 5, 6 anos atrás, fazendo 10, 12 mil abdominal, apoio solo, uma média de 180, 190, direto, né? Todos os dias. Aí eu falei para a esposa, eu vou competir. O quê? Você não precisa provar nada para ninguém. Para que competir agora? 50 anos para machucar? Não, eu nunca treinei karatê pensando em ser um atleta de karatê de competição. Mas hoje eu fico vendo o pessoal treinar, eu acho que dá para mim competir. Você quer o quê com competir? Eu quero ser campeão mundial. Deu risada. Campeão sul-americano, campeão brasileiro, 10, 15, 20, 30 vezes. Eu quero isso. Com 50 anos, sim. Eu sou tudo isso, Zé. É mesmo. Comecei com 50, competi até o ano retrasado. O último foi um brasileiro que é na Bahia, né? Que eu ganhei 2 de ouro e 1 de bronze. E todos esses títulos eu tenho. Todos. Mundial, Pan-Americano, Sul-Americano, 40 e poucos títulos brasileiro de campeão, né? Paulista, 1 tonelada. O Brasil tem uma boa equipe de karatê? Olha, hoje em dia, o que eu acho assim meio complicado, o Brasil tem o nome do Brasil hoje e além de técnicos muito bons, nós temos assim lutadores que dão aula no Brasil e no mundo. Sim. Os caras dão aula nos Estados Unidos, na França, dão curso do lado de lá. E o problema que eu acho é assim, por exemplo, aqui em Votuporanga nós temos alguns atletas de vários esportes que poderiam estar disputando no mundo inteiro. Esse aí o cara vai para a França. Puta, você tem de ficar 6, 8 dias. Não é fácil. Tem estadia, roupa, bolsa, tem alimentação,
E nós temos um atleta nosso aqui que tem ido até para Dubai e tem sido pódio lá. Então não é só no karatê, em todos os esportes. Agora eu acho assim, o que se oferece para o atleta de competição, que é de nível muito alto, né, que é pouco, cara. Porque não é só alimentação. O cara tem de ter a parte médica completa, com todo, inclusive a parte psicológica, assim, junto, que, assim, se o cara tem um probleminha acionado e indexado à família, o psicólogo vai ajudar o cara. Não, mas eu tô bem. Não, mas, ó, não, quem vai saber que você tá bem vai ser o personal, que é o cara que vai escolher a equipe. O profissional. Igual de falar que, ó, o melhor nosso do Brasil não vai no Taekwondo. Vai o cara que está em terceiro. Mas por quê? O cara não tem condição de pagar. Não sei se ainda acontece isso, mas há 10 anos atrás não tinha claro. Então. E hoje, a sua escola, vocês podem chamar de escola, academia, continua funcionando? Continua. Hoje é meu filho mais novo, que o porte físico é diferente, o tipo de luta é diferente. Quando ele começou, ele e um outro menino nosso aí, eles começaram a treinar o que o Lefebvre, a técnica dele, que é uma técnica de perna que é fantástica. Né? Hoje no Brasil nós temos vários lutadores que usam a mesma técnica, que saem conhecidos na França, tem curso na Alemanha, os caras dão. E eles começaram a treinar isso. E hoje eles são os técnicos lá, os professores. Hoje é o Nick que é. Ele que é o técnico. Um problema que eu acho assim muito complicado assim é base. Sim. De tudo. Base do nosso futebol, base do nosso judô, base do tênis, do basquete, né? E hoje em dia, a preocupação de você ter um lugar de destaque na vida é a vida profissional. Quando você vai ser um destaque na vida profissional de esporte, você tem de ter por trás de uma estrutura financeira para participar. Absurda, né? A gente não. A gente tinha atleta nosso que trabalhava e aí pegava horas e não comia. Porque não tinha, ia lá e ganhava, né? Então, acredito assim que, eu acredito que até a nossa alimentação de hoje é diferente, né? Mesmo que você não saiba. Mas os atletas nossos que tem, eu falo assim, que é diesel, que nasceu para aquilo, ele vence tudo isso. A única coisa que ele tem de vencer primeiro é ele. Porque sempre tem alguém para ajudar. Sempre tem alguém que gosta, que vai ajudar. Igual nós temos aqui em Votuporanga, né? E em todo lugar tem essas pessoas, né? Ademar, infelizmente nosso tempo se esgotou, esse papo gostoso. E sucesso para o teu pessoal que luta karatê. E parabéns pela sua carreira. Eu não imaginava que você tinha conseguido tanta coisa e feito tanta coisa na vida. Muito obrigado por Obrigado a vocês pelo convite, né? É uma satisfação a gente estar aqui. E outra coisa, o interessante é que a gente se conhece desde quando a gente era muito jovem. Muito. Obrigado. Que nada. Bom, e assim nós terminamos mais um Baú de Votu. Muito obrigado pela audiência. Nós voltamos na próxima semana com mais um bate-papo. Muito obrigado. Até semana que vem.